Boa noite, irmãos. Um feliz ano novo para todos. Que Deus ele possa abençoar esse ano que se inicia na vida de cada um de vocês, na família de cada um de vocês. E como o pastor Sérgio falou, nós começamos essa série de mensagens falando sobre rumo ao novo. E todo ano, quando começa, a gente faz planos, a gente idealiza algumas coisas, a gente faz projetos daquilo que a gente espera. E eu acredito que com a maioria de nós aqui foi assim. Esse ano você pensou, eu preciso mudar certas coisas na minha vida. Tem coisas que não dá mais para continuar do jeito que era antes. Por exemplo, eu fiz o meu aqui, eu vou ter que emagrecer agora, não vai ter jeito. Não dá mais para correr atrás dos bebês com o peso extra, né? O ano passado eu tinha feito o mesmo ideal. Falei, eu preciso perder uns 10 quilos. Terminou o ano, eu falei, nossa, é legal, agora eu preciso perder 15. Então tá tudo bem, né? Não tá bem, né? Mas a nossa ideia, no início do ano, é sempre isso. Eu preciso tomar um rumo novo da minha vida. Tem coisas que no ano passado não deram certo, que não estiveram de acordo com aquilo que eu gostaria que estivesse. Então, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar os meus rumos, o caminho que eu estava indo. E a gente acabou de cantar um cântico que ele diz que eu nasci para adorar a Deus. E com certeza, em 2024, houveram momentos em que eu não adorei a Deus verdadeiramente. Com certeza houve momentos no ano passado, onde eu falhei com Deus na minha adoração, e eu preciso, este ano, dar um novo rumo para isso. Mas veja, você hoje é um pastor, você também falha. Também falho. E eu acredito que a maioria de nós aqui falhou ano passado, na nossa adoração a Deus. O pastor Eduardo, hoje de manhã, ele entrou em algumas das áreas onde a gente falha, que é no não nos conformar ou não nos transformar a nossa mente. Quando a gente não tem uma mente renovada, uma mente transformada pelo Evangelho, a nossa adoração ela acaba sendo uma adoração falha. Uma adoração que não é em espírito e em verdade. Que não é um culto racional, né, como o texto de Romanos 12 foi pregado hoje de manhã. E é interessante porque Jesus ele vai tratar muito sobre essa questão da adoração. Jesus vai falar para a igreja como nós devemos adorar. E que essa nossa adoração ela tem que ser em espírito, ela tem que ser em verdade, mas a nossa adoração ela se inicia em um lugar específico no nosso ser. A nossa adoração, ela se inicia, ou ela nasce, no nosso coração. Ela começa a partir do coração que ele é transformado, de um coração que ele é mudado, ou de um coração que ele é moldado pelo Senhor. E Jesus, ele nos diz que nós devemos amar a Deus, ou nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração. Então, o coração humano, ele é essencial na adoração ao Eterno. Só que tem uma questão importante aqui. Jeremias, o profeta Jeremias, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E tanto Jesus quanto Jeremias, eles não estão dizendo sobre o músculo do coração, aquele músculo que bombeia sangue para os seus outros músculos. Ele está falando sobre o nosso ser interior, sobre o nosso local de controle. O coração na Bíblia, ele é o lugar aonde as nossas decisões, aonde as nossas ações, aonde as nossas emoções, as nossas reações, elas acontecem ou elas se iniciam. Então o coração ele é fundamental
dentro do estudo das Escrituras. Então, como é que esse coração, que ele é desesperadamente corrupto, ele pode ser um coração que vai adorar a Deus? Nós, no início desse culto, o pastor Sérgio leu o texto de Ezequiel 36, que diz: dar-vos-ei, é o Senhor dizendo para o seu povo, naquele contexto, o povo de Israel. Senhor Deus dizendo para o povo: eu vou dar para vocês um novo coração. Eu vou colocar em vocês um novo espírito. Eu vou retirar de vocês. Deus está dizendo que Ele fez um transplante de coração no seu povo. Antes de todos os avanços tecnológicos da medicina, Deus já estava dizendo que Ele iria transplantar o nosso coração. E que Ele ia tirar aquele coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração pecaminoso do seu povo e dar um coração novo para Ele. Um coração agora que é de carne. E a grande diferença, talvez, do coração de pedra para esse coração de carne é que você consegue modelar a carne muito mais fácil do que você modela a pedra. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade, ou o rumo que Deus quer que a gente tome nesse novo ano. Que nós como igreja, nós individualmente como cristãos, nós deixemos que Deus, Ele modele, ou Ele molde o nosso coração. De que Ele pegue esse coração de carne agora, que Ele já deu para aqueles que receberam a Jesus como Salvador de suas vidas, e Ele comece a conformar ou transformar esse coração de acordo com a vontade dEle, que como a gente estudou hoje de manhã, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu queria olhar com os irmãos, estudar com os irmãos agora à noite, 3 hábitos que eu posso ter na minha vida, que vão permitir com que Deus molde o meu coração, e para que eu tome um novo rumo espiritual na minha vida esse ano. E o primeiro hábito que eu preciso ter, o primeiro hábito que eu preciso ter é proteger o meu coração. Então você, irmão, você precisa proteger o seu coração. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15, eu vou ler os versos de 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19. Diz assim o texto: mas é o que sai da sua boca, procede do seu coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha que importante a gente entender algo aqui. Jesus ele está conversando com os seus discípulos, enquanto eles comem a sua refeição. E alguns fariseus, alguns homens importantes de Israel, eles percebem, ou eles veem ali os discípulos comendo, e eles confrontam Jesus, dizendo para Jesus o seguinte: como é que pode os seus discípulos, eles comerem sem lavarem as mãos? E começa uma grande discussão ali. E Jesus então ele diz para os fariseus: não é o fato deles comerem com as mãos sem ser lavadas, e aí Jesus está falando sobre uma lavagem de um ritual que os fariseus tinham ali dentro da sua tradição. Não é o fato deles comerem sem passar pelo seu ritual, deles comerem sem lavarem as mãos, que eles estão sendo contaminados pela comida que eles estão comendo. Mas o que na verdade contamina o coração de vocês é outro tipo de alimento. É do seu coração que procede todas essas maldades, todos esses pecados.
Porque o coração de vocês está contaminado. Não é a comida que está te contaminando, não é o que você come que te contamina, mas é aquilo com que você alimenta ou que você tem no seu coração. Porque se no seu coração você não tem a palavra do Senhor, se você não tem as coisas que Deus quer que você tenha, então isso significa que da sua boca só vai sair coisas que não agradam ao Senhor. Porque o seu coração, ele está contaminado. Então eu preciso proteger o meu coração. Como? Eu não vou contaminar o meu coração, eu não vou alimentar o meu coração, eu não vou trazer para a minha vida situações, desejos, vontades que desagradam a Deus. Então eu vou proteger esse coração, para que ele não seja contaminado, para que esse novo coração que Deus me deu, ele não seja contaminado com tudo aquilo que é pecaminoso ou que me afasta do Senhor. Porque um coração que é contaminado, ou que está contaminado com essas coisas, ele é um coração, ou resulta em ações que elas não agradam ao Senhor. Um coração contaminado pelo pecado, um coração que se alimenta de coisas que não são saudáveis espiritualmente falando, não produzirá bons frutos. Não produzirá uma adoração que é verdadeira. Ele não vai produzir coisas que agradam a Deus. O grande problema aqui, irmãos, é que na maioria das vezes, a gente não se preocupa com aquilo que a gente alimenta o nosso coração. Na maioria das vezes, a gente se alimenta de tanta porcaria, a gente consome tanta coisa que não agrada a Deus, ou que não é saudável para a nossa vida espiritual, de uma forma que a gente simplesmente não imagina, ou a gente nem se dá conta de que a gente está consumindo aquilo. Sabe quando você está numa conversa entre amigos, no seu trabalho, ou na igreja, ou na faculdade, ou na escola, e de repente alguém solta aquela piadinha que ela tem duplo sentido? Ou alguém fala alguma coisa para você, uma fofoca para você, fala da vida de alguém para você, e você vai embora para casa com aquilo, e você não se dá conta que aquilo está contaminando o seu coração? Quantas vezes alguém já falou alguma coisa para você sobre alguém que você não conhecia, e pelo fato do que aquela pessoa disse para você, você criou um preconceito, um pré-julgamento com aquela pessoa que você nunca viu na sua vida. Porque você simplesmente deixou o seu coração ser contaminado por algo que alguém disse para você. Olha só o que Jesus diz sobre aqueles homens, sobre aqueles fariseus. Eles eram homens muito religiosos, mas que com as suas bocas, eles diziam honrar a Deus. Só que o coração deles estava completamente distantes. O que Jesus está querendo dizer com isso é que a religiosidade, ela não é um fator determinante para o seu coração estar protegido. Você pode ser totalmente religioso, vir a todos os cultos, dar os dízimos, mas se você não tiver um coração que se afasta dessas situações, que contaminam o seu coração, você pode cantar o melhor louvor que for. Você pode acertar todas as notas quando você canta os hinos e os cânticos. Você pode cantar lindamente, mas provavelmente o seu coração está afastado. Ele está distante. Porque não é religiosidade, não é o estar na igreja, mas é ter o coração certo. É ter um coração que não está contaminado. A gente precisa entender, irmãos, que nenhum tipo de conteúdo que a gente tem acesso, ele é neutro. Nada do que você assiste, nada do que você ouve, nada do que você vê, nada do que você fala, tem neutralidade. Tudo
tudo que a gente consome tem um impacto, tem uma influência na nossa vida. Se você parar para pensar, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais adora, aquilo que você mais gosta na sua vida, é aquilo com o qual você mais se parece. Quanto mais você ama algo, com todo o seu coração, mais você se parece com aquilo que você ama. Por isso que a gente precisa amar a Deus com todo o nosso coração. Porque e colocar a Deus como o meu primeiro amor. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou querer me parecer com Ele. Agora, se você é aquela pessoa, e não está errado você amar, tá? Fazer atividade física, fazer corrida, nada disso está errado, tá? Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que você ama correr, ou ama ir para a academia, ou ama fazer o seu crossfit, você cada vez mais vai se parecer com as pessoas que estão na academia. Não só fisicamente falando, mas na forma como você se veste. Quando eu comecei a correr, embora não pareça, eu ia para todo lugar, que eu ia agora, eu vou com uma camiseta de corrida. Todo lugar, eu vou levar os bebês na creche, camiseta de corrida. Eu só não venho trabalhar na igreja com camiseta de corrida, senão o pastor Sérgio fala, volta para casa e vai pôr uma roupa, né, decente. Mas, por quê? Aquilo vai tomando conta de você. Aquilo começa a fazer parte de você. Então, você começa a se parecer com aquilo. Então, uma conversa que você tem, que ela é inútil, que ela não edifica, que ela não abençoa outras pessoas, ela vai te influenciar na forma como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, as pessoas com quem você trabalha. Porque o seu coração vai se contaminando com aquilo que você se alimenta. É interessante porque quando Deus ele inspira os autores bíblicos para usar essa expressão do coração, ele está trazendo muito da parte fisiológica do ser humano mesmo. Se você olhar um coração humano, de fato, contaminado, você vai ver que ele é mais deformado, que ele é estranho, que ele não tem uma aparência saudável, uma aparência dele não é boa. Da mesma forma, um cristão que não protege o seu coração, que não tem um coração espiritual, o seu homem interior ele não está saudável, aquilo fica evidente na sua aparência externa. Porque você não vai agir como um cristão. As suas decisões, elas não serão decisões que um cristão deveria ter. Porque uma vez que o nosso coração, ele é o nosso centro de controle, onde as nossas ações se iniciam, qualquer coisa que contamine o coração, ele vai ser destrutivo para a nossa vida familiar, para a nossa vida de igreja, para a nossa vida no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa com o coração contaminado, um cristão com seu coração contaminado, ele tem o seu testemunho contaminado. É por isso, irmãos, que nessa questão da proteção do coração, eu preciso ser intencional. Eu preciso ser alguém que intencionalmente eu faço uma seleção de aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu ouço, o que eu escuto, o que eu assisto, qual vai ser a minha série que eu vou assistir com a minha família, qual vai ser o filme que eu vou ver no cinema com a minha família. Para proteger o meu coração, eu intencionalmente, eu faço uma seleção daquelas coisas que agradam a Deus ou não. E eu preciso, então, ter um segundo hábito, além de proteger meu coração. Eu preciso fortalecer o meu coração. Se eu quero que, a partir de agora, as minhas decisões, elas sejam decisões que agradam a Deus, se esse ano que se inicia, eu quero ter um novo rumo na minha vida, eu preciso fortalecer, então, o meu coração. Volta um pouquinho lá no Antigo Testamento, lá em Provérbios, no capítulo 4.
Provérbio capítulo 4, versículo 23. Olha só o que Salomão ele vai dizer para a gente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De novo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Algumas versões vão dizer para você esconder o seu coração de ataques ou de dificuldades ou de coisas que o contaminam, tá? Essa atitude de guardar ou de fortalecer o coração, ela é essencial para que Deus ele possa moldar o meu coração de acordo com a sua vontade. Eu preciso então, para fortalecer esse coração, eu preciso começar a praticar hábitos que eles são hábitos espirituais, que Deus deixou para a gente, para que a gente possa fortalecer o coração. Se você está um pouco sedentário, vou fazer um desafio depois do culto, tá? Pedir para você subir a escada aqui correndo para ver o que acontece. Se você está mais sedentário e você tentar subir aqui correndo, você vai chegar lá em cima com a língua para fora e o coração parece que vai sair pela boca, certo? Eu já fiz esse teste e é isso realmente que acontece. E as primeiras vezes que você começa a fazer uma atividade física, é exatamente assim que acontece. Você se sente muito mais cansado, você se sente muito mais ofegante, você se sente cada vez pior. Parece que você vai morrer em algum momento, né? O coração começa a bater de uma intensidade que você fala assim, vou ter um treco daqui a pouco. Mas a partir do momento em que você torna aquela prática um hábito para a sua vida, aquilo começa a se tornar mais fácil. Aquilo começa a se tornar mais tranquilo de ser feito. Da mesma forma com a atividade física, é assim também com a leitura da Bíblia. Quantas vezes você não falou assim, esse ano eu vou ler o Novo Testamento, vou ler a Bíblia inteira. Você pegou lá o nosso plano de leitura bíblica e falou assim, vou ler a Bíblia de capa a capa esse ano, com a igreja, lá no dia da Bíblia, eu vou lá na frente, vou ganhar meu certificado, vou até tirar uma foto com o pastor Sérgio lá depois, com o certificado na mão. E aí você começou a ler sua Bíblia, você está lá em Gênesis empolgado. Tranquilo, vai ser de boa esse ano, vou conseguir. Aí você chega em Êxodo. Tá tudo bem ainda, é história, né? É legal, é história, é emocionante, né? Se você nunca leu, você vai começando a se empolgar ali. Aí você chega em Levítico. Já ficou mais difícil. Levítico, para quem corre, é tipo a subida do brigadeiro na São Silvestre, né? Você começa a desanimar, porque é uma leitura mais difícil. É um texto mais normativo. Deus está falando muito sobre as leis lá. Aí você vence a barreira de Levítico. Chega em Números. E o povo anda no deserto, né? Aí você fala, ufa, acabou, beleza, vamos para Deuteronômio. Deus começa a repetir todas as leis de novo. Você fala, não, Senhor, não dá mais. Você fecha a Bíblia e para, né? Mas se você torna a leitura da Bíblia um hábito para a sua vida, se você para todos os seus dias e você fala, não, eu vou ler a Bíblia por 10 minutos. Você vai lendo. E você não vê os 10 minutos passar. Só, uau, legal. Semana que vem eu vou tentar aumentar para 15 minutos. E você coloca lá 15 minutos como sua meta. E você coloca um hábito, você cria um hábito. Não uma atitude. Não é algo que você faz pontual e você fala, nossa, meus problemas acabaram. Você torna a leitura da Bíblia e a oração um hábito para você. Uma terceira forma de nós fortalecermos o nosso coração, de nós guardarmos esse nosso coração, é através da comunhão com a igreja. Para quem não tem o hábito de vir aos cultos, para quem não tem o hábito de frequentar 2 cultos, né, como o pastor Sérgio desafiou a gente esse ano, vir a 2 cultos, separar um dia, um domingo inteiro. Você fala, como é que eu vou fazer isso? Mas eu tenho tanta coisa para resolver. É o dia que eu consigo dar aquela sonequinha à tarde.
enquanto isso não se torna, enquanto vir à igreja não se tornar um hábito para você, vai continuar sendo difícil. Mas se você insistentemente vir à igreja, nos 2 horários, frequentar a escola bíblica, servir em ministérios, aquilo se torna um hábito. E o seu coração, ele vai sendo fortalecido através da comunhão com a igreja. Através da leitura da palavra, através da oração. Eu vou fortalecendo esse meu coração que hoje bate devagar, que parece que não vai mais. Quanto mais você se exercitar na fé, mais você vai querer lá na frente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É viciante, tá? É igual correr. Para quem gosta de correr, né? Que nem a doutora Adriana e o doutor Jorge, sabe do que eu estou falando. Depois que você faz os primeiros 5 quilômetros, você vai querer fazer 10, vai querer fazer 15, meia maratona, uma maratona. Quando você passa a criar um hábito espiritual na sua vida, de ler a palavra, de orar, de ler bons livros cristãos e de ter comunhão com a igreja, você vai vendo que seu coração fraco e vacilante, ele começa a se tornar um coração cada vez mais fortalecido. E principalmente, irmãos, pela leitura da Bíblia e pela oração, é que a gente vai fortalecer o nosso coração. Quando eu fortaleço o meu coração, isso vai me ajudar a tomar as decisões importantes que eu preciso tomar esse ano. Se eu quero ter boas decisões, se eu quero ter boas escolhas, se eu quero ter boas atitudes em relação à minha família, à igreja, ao meu trabalho, eu preciso ter um coração fortalecido para que essas decisões realmente sejam boas. Provérbios 15, aproveita que está em Provérbios, vai lá para Provérbios 15, só para a gente dar uma olhada nesse versículo. Provérbios 15, versículo 1. Olha só o que diz Salomão aqui. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Está invertido, né? Aliás, é isso mesmo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu só poderei ter respostas brandas na minha vida, se eu tiver um coração fortalecido em Deus. Sabe quando alguém te fala uma coisa e você simplesmente se ofende com aquilo? Então a sua resposta, ela é uma resposta ainda acima do tom da outra pessoa? Isso é o resultado de um coração endurecido. Isso é o resultado de um coração duro. Porque corações duros produzem respostas duras. Respostas brandas, elas só podem vir de um coração que é moldado por Deus. De um coração que ele é fortalecido pela palavra. Porque como Davi vai dizer, eu escondi a palavra dele, ou eu guardei a palavra dele no meu coração, para eu não pecar contra ele, contra Deus. Porque a minha resposta dura, ela não é uma ofensa somente à pessoa a quem eu dirigi a resposta. Em primeiro lugar, ela é um pecado contra o próprio Deus. Então, se eu quero evitar pecados na minha vida, se eu coloquei como meta do meu ano ter uma vida de santidade, ter uma vida mais perto de Deus, eu vou precisar dar boas respostas nas minhas conversas. E para dar boas respostas, eu preciso de um coração fortalecido no Senhor. E a terceira, ou o terceiro hábito, que eu queria olhar com os irmãos é: verifique o seu coração constantemente. Abre sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139.
versículos 23 e 24. Olha o que Davi vai escrever para a gente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. O que Davi está dizendo para a gente aqui? O que a gente pode tirar desse texto para nós? Eu preciso fazer um check-up constante no meu coração. Eu preciso verificar o meu coração, eu preciso examinar o meu coração, eu preciso olhar o meu coração o tempo todo, para saber se as minhas ações, as minhas atitudes, elas são condizentes com a vida cristã. E por que isso é importante? Por que é importante eu fazer esse check-up? E não um check-up anual, né? Que nem a gente chegou agora em janeiro, você provavelmente foi ao seu médico e falou assim, doutor, preciso fazer um check-up aí para ver se está tudo bem. Aí você vai lá, faz o check-up, dá uma alteraçãozinha ou outra, aí você olha assim, tá tudo certo, não é nada demais, não estou morrendo ainda, então tá, vamos seguir a vida, né? Tá tudo certo. Não é esse tipo de check-up. Não é aquele check-up anual que você faz e que você vê que está mais ou menos e deixa assim. Esse check-up, ele tem que ser um check-up constante. Talvez diário. Porque nós somos propensos a nos acostumar com as nossas falhas. Eu e você, nós somos propensos a nos acostumar com tudo aquilo que a gente não dá muita importância. Isso aqui é só uma alteraçãozinha, não vai acontecer nada demais. Quando ficar mais grave, aí eu me preocupo com isso. Essa é a nossa tendência. É só uma alteraçãozinha aqui. É só um pecadinho. Todo mundo faz. Todo mundo tem esse tipo de atitude. Nós nos acostumamos e nós convivemos com esse tipo de situação. Nós nos acostumamos a conviver com alguns pecados, que são os nossos pecados de estimação, que é aquilo que a gente guarda para a gente não abre mão de jeito nenhum. E muitas vezes a gente já lida com essas coisas como se elas não fossem pecado. Então eu preciso pedir para Deus, Senhor, sonda o meu coração. Vê, Senhor, se tem em mim alguma coisa que está me afastando do Senhor. Vê, Deus, se tem alguma coisa na minha vida que me tira da comunhão contigo. Para que se houver, Deus, endireita o meu caminho, me coloca no caminho que é certo, me tira desse caminho mau e me coloca num caminho que é do teu agrado, da tua vontade. Não se acostume com suas pequenas falhas. Não se acostume com seus pecados de estimação. Mas verifique o seu coração, para que você possa observar em você as coisas que não agradam a Deus. Irmãos, Davi, que escreve esse salmo, ele era um homem igualzinho a gente, com seus acertos, um grande rei, o maior rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus, mas também com as suas falhas, com os seus pecados. Davi só pôde ser o homem segundo o coração de Deus, porque toda vez em que ele foi confrontado do seu pecado, ele dizia, pequei contra o Senhor. Quando o profeta Natan, ele se apresenta para Davi, ele conta toda aquela historinha, né, de um homem muito rico, que tinha muitas posses, e de um homem simples, pobre, que tinha apenas um cordeirinho, e aquele homem perde seu cordeirinho por aquele homem muito rico. Davi fica extremamente irado, e fala, aquele homem merece a morte. E quando Natan, o profeta Natan, ele diz para Davi, tu és o homem, Davi para e não o justifica. Davi não tenta se desculpar com o profeta Natan. Ele não tenta criar uma justificativa. Mas eu estava lá no telhado e Betseba estava lá, né, lavando a roupa de uma forma que não devia estar lavando. Ela estava lá se expondo, não sei o que e tudo mais. Davi não faz isso. Davi diz, pequei. E contra o Senhor somente pequei.
É um homem que, quando é confrontado, quando ele precisa verificar o seu coração, ele precisa olhar para o seu coração, ele diz: não pode ser mais assim. Eu preciso mudar isso. Se a gente olhar em comparação os pecados de Davi com os pecados do rei anterior de Israel, Saul, os pecados de Saul são imensamente menores do que os pecados de Davi. E ainda assim Saul perdeu o reino. Porque Saul era parecido com alguns de nós. Quando ele era confrontado, ele falava: mas é que Samuel demorou muito tempo para chegar, e os homens já estavam indo embora, então eu tive que ir lá e fazer o sacrifício. Saul tinha que matar o rei de Abimeleque. Não, mas é porque eu fiz um acordo com eles e agora está tudo... Saul, não. Você tinha uma ordem para fazer. Você tinha que cumprir aquilo. Ele tentava justificar o seu pecado, enquanto Davi, ele confessava o seu pecado. Então, quando eu verifico o meu coração, o objetivo é que eu confesse para Deus tudo aquilo que tem me afastado dele. Algumas atitudes que elas são bem práticas em relação a gente verificar o nosso coração. Primeiro, você pode ter um diário das coisas que você faz. Como é que foi seu dia hoje? Ah, aconteceu isso. Legal. O que a palavra diz sobre isso, sobre essas suas atitudes? Como você viveu esse seu dia? O que a Bíblia fala sobre aquilo? A Bíblia fala isso. Compara o que você fez com o que a Bíblia fala. Você já vai estar verificando o seu coração. Tenha boas amizades ou busque conselhos de irmãos e irmãs que são maduros espiritualmente. Se abra, converse com aquele irmão, com aquela irmã e fale assim: olha, a minha vida está assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você acha que isso é pecado? Isso não é pecado? Busque conselhos com pessoas espiritualmente maduras. Graças a Deus, assim, por graça de Deus, a gente tem na nossa igreja homens e mulheres que são tremendamente capazes para nos ajudar com isso. Temos o pastor Eduardo, a irmã Priscila, que nos ajudam na parte do aconselhamento. O próprio pastor Sérgio, a irmã Célia. Busque pessoas que vão te ajudar a verificar o seu coração para saber se você está andando conforme a vontade de Deus. Você quer ter um novo ano rumo à vontade de Deus? Busque esses conselhos. Busque ajuda. Peça ajuda. Não tente achar que você consegue fazer tudo sozinho. Você não precisa. Você faz parte de uma igreja. Você tem pessoas aqui dispostas, com dons, com habilidades, que elas querem te ajudar a você chegar, a viver esse novo de Deus na sua vida. Tem uma frase que ela é atribuída ao Einstein, né? Que ele diz o seguinte: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se você quer um resultado novo na sua vida, se você quer viver o novo na sua vida, você precisa fazer as coisas diferentes da que você fez no ano anterior. Não adianta achar que fazer tudo de novo igual vai trazer um resultado que é diferente daquele que você obteve no ano anterior. Então, se você quer ter essa mudança de coração, se você quer deixar Deus moldar o seu coração, mude os seus hábitos, ou crie esses 3 novos hábitos de proteger o seu coração, de fortalecer o seu coração e também de ter um processo aí de verificar o seu coração constantemente. Queria orar com os irmãos nesse momento. Queria que, enquanto você está de olho fechado, eu queria que você imaginasse algumas coisas no seu coração aí. Imagina como seria o seu testemunho na sua empresa, na sua faculdade,
na sua família, com as pessoas que você tem relacionamento, se você começar a fugir, protegendo o seu coração de conversas inúteis. Imagina como seria a sua vida, o seu testemunho, onde você está, se você começasse a fugir de cenas, de situações que te colocam em risco para que você não caia em pecados. Imagina como seria a sua maturidade espiritual se você estivesse vivendo uma vida que busca o conhecimento de Deus, que busca a palavra de Deus, que mergulha na palavra de Deus. Imagina como seria a sua vida se você pudesse ter boas amizades, que elas te ajudassem a vencer pecados que você tem enfrentado. Irmãos, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Porque não existe nada, absolutamente nada, que a graça e a misericórdia de Deus não possam resolver para a gente. Nada. Que a graça e a misericórdia de Deus não sejam suficientes para mudar a nossa vida em 2025. E talvez você está visitando a nossa igreja hoje, e a primeira decisão importante que você tem que tomar é mudar esse coração que ele é duro, que ele é de pedra, que é um coração de alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. E você precisa pedir para Deus esse coração novo. Talvez você está visitando a gente hoje, você precisa falar: Senhor, me dá esse novo coração. Eu quero saber como eu consigo ter esse coração novo, esse coração que ele é transformado, um coração que ele é regenerado pela palavra do Senhor, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se você está com a gente aqui hoje, visitando a nossa igreja, ou se você já tem visitado a nossa igreja durante um tempo, ou se você está em casa agora assistindo esse culto, e você gostaria de conhecer Jesus como o Salvador da sua vida, e entregar para Ele esse coração que você tem hoje, para que Ele te dê esse novo coração, eu vou pedir para que você só levante a sua mão. Ninguém está olhando, ninguém está vendo. É só um gesto para identificar que você quer ter uma conversa ou comigo, ou com algum dos outros pastores, para a gente poder te falar um pouco mais sobre esse Jesus. Se você está em casa, amém. Eu vi sua mão levantada. Amém. Pode baixar. Se você está em casa hoje, assistindo a esse culto, e você também quer ter esse novo coração, de alguma forma o YouTube te indicou essa igreja, te indicou esse culto, e você fala assim: eu preciso de Jesus também, eu preciso de Jesus, eu preciso ter um novo ano esse ano. Coloca aí no chat, escreve aí para a gente poder saber que você quer também ter uma conversa com um de nós aqui, para a gente poder te falar um pouco mais sobre esse Jesus. Irmãos, talvez você precise criar novos hábitos na sua vida, que são hábitos que vão te aproximar mais do Senhor Jesus. Toma essa decisão essa noite também. Escolhe deixar Deus moldar o seu coração e te dar um rumo novo nesse ano. Pai querido, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essas pessoas que levantaram as suas mãos dizendo: eu quero esse novo coração também, eu quero saber mais um pouco sobre Jesus. Que essas pessoas saiam daqui essa noite com seus corações transformados por causa de Cristo, Deus. Senhor Pai, eu também quero te pedir por cada crente, cada irmão ou irmã que está aqui essa noite, que o Senhor possa modelar os nossos corações de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa, através da ação do teu Espírito Santo, Deus, tocar nos nossos corações, para que esse nosso homem interior seja mudado de dentro para fora, e que assim a gente possa fazer a tua vontade e viver a vida que o Senhor espera que a gente viva, Senhor. Pai,
Obrigado mais uma vez por este culto. Obrigado por tudo que aconteceu aqui essa noite. E que o Senhor tenha sido glorificado em tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.